Gente, bom dia. Queria agradecer muito vocês a presença, né? Esse curso está sendo de uma forma muito especial para a gente. Meu nome é Isabelle, né? Eu sou assistente social aqui da Casa Chica. E eu queria agradecer muito a Ju. Ela é da Casa Comunicativa, não sei se vocês conhecem, uma referência aqui em Niterói. Então, eu tenho certeza que esse momento vai ser, além de rico, muito afetivo, porque quem conhece ela se apaixona, não tem como, né? Queria agradecer muito a Mônica que ajudou a gente. Queria agradecer a nossa intérprete, Tamires. E queria agradecer muito ao Paulo, tá? Paz a Deus técnico, Paulo Trabalhosa. Então é isso que a gente tem uma manhã maravilhosa. Não sei se todo mundo já recebeu a apostila. Nós mandamos o link, né? E aí depois, se vocês tiverem dúvida, teremos mais 2 encontros. E é isso, gente. Vamos aproveitar agora com a Juliana, tá bom? Obrigada, Ju. Obrigada, Isa. Gente, bom dia. Eu estou bem feliz de estar aqui com esse convite da Casa Típica. Eu acho que trazer a comunicação alternativa nesse formato para pais, para professores, sair do consultório e trazer de forma gratuita para quem precisa ter o acesso é um grande presente. Então, estou bem feliz de participar desse projeto. Pode passar, Isa, por favor. Então, sejam bem-vindos. Eu quero que esse espaço seja um espaço bem leve, para que a gente possa ter bastante troca juntos. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para compartilhar experiências. Eu acho que a comunicação alternativa, ela se constrói junto. A gente caminha muito melhor junto do que cada um, né, no seu quadrado. Então, fiquem à vontade para a gente poder trocar e a gente poder compartilhar as nossas experiências. Eu sou a Juliana Muniz, eu trabalho na Casa Comunicativa, que é um espaço voltado para a comunicação aumentativa e alternativa. Eu sou fonoaudióloga e tenho mestrado em Linguística e atuo para dar voz para as nossas crianças que têm necessidades complexas de comunicação. Pode passar, por favor. Por que a gente pensou nesse curso? A gente pensou porque tem muitas crianças que têm muito o que dizer, mas não tem como. Então, a gente precisa ter ferramentas, né, de compartilhar conhecimento para que isso chegue em mais pessoas. E aí, a criança que tem muito o que dizer e não tem voz, a gente acaba vendo impacto no comportamento, na aprendizagem, na autonomia e nessas relações sociais. Pode passar, por favor, Isa. E aí, eu queria trazer essa reflexão para a gente começar. O que vem primeiro? Aprender o conteúdo ou conseguir pedir ajuda? O que vocês acham mais importante? Que as nossas crianças aprendam uma atividade, um conteúdo específico, ou que ela consiga pedir ajuda? Com certeza, pedir ajuda, né? Mas muitos dos nossos filhos estão em sala de terapia aprendendo atividades dirigidas, que são muito importantes, mas a gente precisa começar a elencar essas prioridades. A gente precisa dar voz para as nossas crianças para que elas consigam dizer o que elas querem dizer, o que elas quiserem dizer e quando quiserem dizer. Pode passar. E aí, sem a comunicação, não existe autonomia. A criança, para ter autonomia, não significa ela fazer as coisas sozinha. Ter autonomia é conseguir desempenhar com apoio as suas necessidades básicas. E é esse o nosso objetivo. Dar autonomia para as nossas crianças. E aí o tema de abril, né, da caminhada do autismo, eu acho que não teve melhor tema para esse ano, é que a autonomia se constrói com apoio. E a comunicação alternativa está aí para dar autonomia apoiando a comunicação. Eu vou mostrar rapidinho como que o nosso curso está dividido. Então, a gente vai ter 3 módulos. Esse é o primeiro. Pode passar. E aí a nossa organização foi mais ou menos de 1 hora para dar a palestra e 30 minutos para discussão. Hoje a gente teve uma pequena questão técnica para conseguir fazer a apresentação, né, de passar os slides. Então a gente vai reduzir um pouquinho para a gente conseguir dar conta de todo o conteúdo, tá? Nesse primeiro módulo, e para mim é o mais importante, a gente vai falar de dar voz para as nossas crianças e garantir esse direito da comunicação. Então a gente vai falar sobre a comunicação como um direito, sobre a comunicação como acessibilidade, falar dos mitos da comunicação alternativa e a gente vai falar também sobre o que é um sistema de comunicação de verdade.
No módulo 2, a gente vai já aprender junto a fazer uma avaliação, que chama matriz de comunicação. Então, no próximo encontro, quem puder trazer computador, quem conseguir trazer um notebook, ela dá para acessar também pelo celular, mas para a gente poder praticar junto. A gente vai ver essa avaliação que é a base para a gente montar um planejamento terapêutico dentro da comunicação alternativa. E lá no módulo 3, pode passar, por favor. No módulo 3, a gente vai levar essa comunicação para a prática. A gente vai aprender a montar um sistema de comunicação. E aí eu escolhi um aplicativo que chama Asterix Grid. Na verdade, ele é um web app, não é um aplicativo. E ele é um aplicativo gratuito. E a gente consegue abrir ele no celular, no computador, em qualquer lugar. Né? E aí ele traz essa acessibilidade de não precisar de uma ferramenta paga. Tá? Pode passar. Então, hoje a gente vai começar pelo que é mais importante. E eu quero começar a mudar a nossa forma de enxergar a comunicação. Então, esse primeiro módulo, a gente não pode falar de uma ferramenta sem antes mudar esse olhar. Sem antes, a comunicação alternativa, ela não é um recurso terapêutico. Ela é um acesso à comunicação, é um direito humano básico. Então, a gente precisa fazer essa mudança de olhar para tirar a comunicação alternativa como um recurso de terapia fonoaudiológica e poder levar ela para os outros ambientes, para sair dentro de 4 paredes. Pode passar, Isa. E aí eu queria que vocês vissem esse vídeo rapidinho para a gente analisar ele depois. Ele vai rodar, ele só demora um pouquinho para entrar. Ele tentou, né, se comunicar, mas o pai não ajudou muito. Eu queria que vocês, junto comigo, pensassem as formas de comunicação que o bebê tentou ter, mesmo sem falar. Então, o que ele usou para mostrar para o pai que ele queria leite? O que vocês viram ele usando? Apontou a vaca, o sutiã, sim, o copo de leite. Tudo isso é comunicação alternativa. Tudo, a barriguinha. Ele apontou até a palavra leite no jornal. A escrita também é uma forma de comunicação alternativa. A gente ali não tinha um bom parceiro de comunicação, porque o pai não conseguiu entender a mensagem que ele queria passar. Mas ele usou muitos recursos de comunicação para se fazer entender, mesmo na ausência de fala. Pode passar, por favor, isso. E agora eu queria fazer uma experiência rapidinho com vocês. Alguém pode vir aqui me ajudar? Alguém quer me ajudar nessa experiência? Bom, Mônica. Eu vou falar no ouvido dela, para vocês não ouvirem, uma necessidade que ela vai ter, e ela não vai poder falar. Então hoje a gente vai experimentar aqui um pouquinho ser uma pessoa não falante, com necessidade complexa de comunicação. E aí eu vou pedir para ela tentar passar essa mensagem para vocês. E aí vocês vão dizer se vão entender o que ela vai comunicar. Pode? Mostra para eles que você está indo embora. Sem falar. Podem dando palpite. Isso. E aí, o que ela usou para comunicar? O que meu filho faz. Ela usou o gesto, ela usou o olhar, porque ela foi lá, ela olhou para a porta, que é o local de saída. Agora passa outra mensagem para ele. Que você tá com dor. Tá com dor. Ela usou de novo a expressão facial e o movimento corporal para transmitir uma mensagem. Muito obrigada, senhora, pela sua colaboração.
ela transmitiu essa mensagem através da expressão corporal. A maioria das pessoas dentro do espectro do autismo tem dificuldades na imitação motora, no uso do movimento do corpo como uma comunicação. Então, às vezes, a gente não consegue ler essa expressão corporal e aí fica complicado de entender, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência de vocês como mães atípicas, se teve algum momento, né, de que, de repente, o filho de vocês estava sentindo dor, algum desconforto, e não pôde ser compreendido porque não tinha outra forma de comunicar. Sim, e as crianças não são tão específicas, né, de botar a mão na barriga, de fazer... Às vezes eu falo, só que quando faz, que ela repete quando faz. Imitando. Sim. Assim, Sim. Uhum. A gente fica tentando adivinhar T21. Você quer falar? Você ia falar alguma coisa? não, a minha também tem. Ah, tá. E aí a gente fica, como mãe e como terapeuta, numa tentativa e erro, tentando adivinhar o que o nosso filho está sentindo, né? E a gente pode oferecer uma ferramenta para facilitar. Pode falar. Mas tem o não verbal, que, por exemplo, se você gritar algo, a partir do Sim. se acalme. Aham. Ele fica um pouco mais quietinho. E teve uma vez que ele no hospital, ele tá assim, não fala, ele tá pensando. O que ele fala? Ele pensou, meu filho, ele pensou, ele nunca apontou o ouvido. Como acho que ele chegou na dele. Sim. Então, realmente, tem muita dificuldade de expressar. Sim. Muita dificuldade de expressar, até de forma não verbal, né? De mostrar, isso que você falou, de botar a mãozinha no ouvido, né? Pode passar, por favor, Isa. Então, essa experiência não é fácil, né? A gente querer comunicar ainda mais dor, desconforto, e não conseguir. Né? E aí que entra esse poder da comunicação alternativa para auxiliar, principalmente nesses momentos. Pode passar. E aí, o que vocês viveram aqui foi a questão que as crianças vivem várias vezes, né? A gente, num recorte de tempo, conseguiu lembrar um pouquinho de como que é difícil passar determinadas emoções e sentimentos. Pode passar. Eu tô dando só uma aceleradinha pra gente conseguir passar tudo no nosso tempinho, tá? Então, o que é importante a gente pensar aqui? Que comunicação, ela não é luxo. Comunicação não é um recurso terapêutico. Ela é um direito humano básico. Tá? Então, eu não faço mais do que a minha obrigação de dar um direito básico a uma pessoa com necessidade complexa de comunicação. E aí, a comunicação alternativa, ela vai entrar como acessibilidade, como entra a acessibilidade física, o acesso à educação com a adaptação de material e também a adaptação do ambiente. Tá? Então, a comunicação alternativa é como se fosse uma rampa de acesso para um cadeirante. Né? Nada mais é do que a acessibilidade. E era essa virada de chave que eu queria que vocês tivessem. Antes da gente montar o sistema, a gente precisa entender muita coisa antes, né? Entender mesmo como um direito. Pode passar. A gente vai ver outro videozinho. Em alguns slides, eu coloco um QR Code. Eu não sei se vocês vão conseguir escanear, mas a Manu mandou o material em PDF, o QR Code está lá, eu acho que vai ficar melhor para ser visto. A gente vai ver um pouquinho os direitos da comunicação da pessoa com deficiência. O vídeo está em inglês, mas aí eu vou ajudando um pouquinho para a gente poder entender. E aqui são os direitos da comunicação traduzidos. Então, vocês no material estão com acesso a ele já em português. Pode botar, por favor. Ih, tá muito baixinho, né? Mas eu vou falando então, eu falo junto com ele. Eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo muitas vezes.
Melhorou. Aqui ele está falando em como a gente pode apoiar uma pessoa com necessidade complexa de comunicação. E como a gente não pode falar sobre eles sem eles, eu achei nada mais justo do que trazer as pessoas com deficiência para falar sobre o próprio direito delas. Então, ela está dizendo que ela tem o direito de ter acesso à sociedade. Ela tem o direito de exercer um direito humano básico. E aí a gente vai ver várias pessoas com deficiência falando sobre o seu direito à comunicação. E aí ele fala em apoiar a comunicação com respeito. A gente fala de uma suposição menos perigosa. É menos perigoso eu assumir que uma pessoa não tem capacidade para comunicar ou eu assumir que ela tem capacidade para comunicar. Só dá o acesso adequado para que ela dê conta disso. E aí ele vai listar os direitos da comunicação. E aí aquela fala que ela tem o direito de pedir o que ela quiser. Ele tem o direito de fazer escolhas. Ela tem o direito de compartilhar as emoções. Ele de fazer escolhas de forma autônoma. De usar um sistema de comunicação. Ele tem o direito de saber que pode se comunicar. Ele tem o direito de compartilhar a interação. Ela tem o direito de ter acesso à informação. Ele tem o direito de ser tratado com respeito. Ele tem o direito de ser ouvido. E ela tem direito de ter acesso à agenda, à organização de trabalho do sistema de comunicação. Ela tem o direito de conversar com dignidade. Ela tem o direito de falar e não de falarem sobre ela. Ela tem o direito de fazer parte da sociedade. Se quiser dar pausa, Isa, pode pausar? Porque ela vai só repetir agora os direitos da comunicação. Então, a gente precisa valer esses direitos, né? Muitas das vezes a gente fala pelas nossas crianças, ou até falam coisas sobre o comportamento da criança que não são muito legais na frente dela, né? Então eu estou falando sobre a criança, ao invés de fazer com que ela participe. E quantas vezes o adulto, né, chega para falar com a gente ignorando a presença da criança? Então ela tem o direito também não só de falar sobre, né, mas ela conseguir falar dela própria. Pode passar, por favor. Se a criança ela não consegue se comunicar, então a gente precisa adaptar o ambiente. Não é a criança que não dá conta, é o ambiente que não está acessível. A definição de deficiência é dessa relação da barreira da pessoa com deficiência com o ambiente. Quando a gente consegue reduzir essa barreira, a gente tira essa limitação. A gente consegue fazer com que essa criança tenha mais acessibilidade. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho dos mitos, que eu acho que é a principal barreira para a comunicação alternativa. Os mitos, eles estão dentro da comunidade da fonoaudiologia e imagino se está dentro da fonoaudiologia o quanto que ainda perpetua dentro dos pais, né? Porque vocês não são profissionais da área, né? Nós que somos ainda tem, né, muito tititi, muita dificuldade de entender a importância da comunicação alternativa. Então, o primeiro mito, a CA atrasa a fala? Definitivamente não. Né? A CA, pelo contrário, se a nossa criança tiver condições para falar, ela vai falar mais rápido. Só isso que vai acontecer. Não vai ter nenhum atraso. Ela, pelo contrário, ela vai estruturar a linguagem dessa criança. Ela vai conseguir organizar a linguagem e melhorar essa linguagem receptiva, que é a compreensão. Só usa quem não fala. Esse é outro mito. As crianças que falam, mas não têm ainda uma comunicação funcional ou não conseguem passar todas as funções comunicativas através da fala, também têm o direito de usar a comunicação alternativa. Pode falar.
Sim. Ele usava no sinal. Uhum. Para ele era suficiente. Foi uma forma que eles estão me contando. Isso aí. Eu quero mais. Isso. Eu vi com essa camisa, ó, propositalmente. Porque a comunicação, ela pode ser diferente para cada pessoa. E é isso. Ele fez um gesto demais. E tá tudo bem. Ele tá comunicando, né? Ele tá tendo o que a gente mais quer, que é a autonomia. É poder ser entendido. Então não é porque ele fez o gesto demais que ele precisa depois... Não, filho, eu não entendi. Agora fala o que você quer, né? Não é assim dessa forma. A gente precisa mudar esse olhar e conseguir incluir todas as formas de comunicação. É exatamente isso. Ela vai apoiar essa fala. Isso é uma comunicação. Sim, isso. Outros tipos de comunicação, não só a fala. Não só a fala. A fala é só um ato motor. É só um ato motor. A comunicação é muito maior que a fala. A gente tem um desenvolvimento de linguagem que é muito maior do que só a fala. E o último mito, eu botei aqui os 3 mais importantes, que a CA é o último recurso. Tem pessoas que não... Eu trabalho muito com intervenção precoce, então eu tenho pitititico. Eles vê correndo para lá, Dani, o Gabriel pitititinho, usando comunicação alternativa. E quando a gente entra na intervenção precoce, a gente tem um desenvolvimento de linguagem muito maior. Então, ela não deve ser o último recurso. Pode falar, Elise. Acaba que os próprios terapeutas que pegam essa criança lá, isso acha que a criança precisa estar preparada para. A gente vai falar disso. Não existe. Não existe isso. Se eu não tenho um desenvolvimento de linguagem, se eu tenho uma defasagem nos marcos do desenvolvimento dessa linguagem, a gente já pode entrar para apoiar essa linguagem. Sim. Sim. Uhum. E essa funciona. Mas eu ganhei muito pra você. Isso. Ela consegue. Aham. Sim, eu fiquei dando muito pra conseguir, mas na Não, e a gente não pode esperar. existe um momento que a gente perde alguma coisa, sabe? Um momento de ouro. Sim. A criança chegar para poder Aham. começar a usar essa ferramenta de forma tardia. Existe isso. Eu não gosto de pensar nisso, Elis. Eu acho que muitas mães não têm noção de como a comunicação alternativa pode auxiliar nessa estruturação de linguagem e confia no profissional e acaba tendo acesso um pouquinho mais tarde. Teve acesso, é hora de começar. Quanto antes, sempre é melhor. Mas não existe uma idade limite. Não existe, até depois dessa idade não aprende mais. Não existe isso. Né? Então, eu recebi uma adolescente de 16 anos, não falante. Eu fico até arrepiada, porque 16 anos, sem comunicar. E todos os profissionais diziam para a mãe, e a mãe super culpada, mas a mãe não tem culpa. Ela não é profissional. Né? Não, a gente não pode entrar com comunicação alternativa porque ela não vai falar. Não é o momento porque ela não vai falar. Não, ela não sabe apontar, ela não sabe imitar. Porque se entrar agora, ela não vai aprender, ela não vai falar, ela não vai comunicar. Ela chegou para mim com 16 anos. Isso, eu fico emocionada, desculpa. Isso é inadmissível. A gente não pode deixar isso acontecer. Então é por isso que a gente está fazendo esse encontro, para que a gente dissemine informação. Não tem limite, então quando começar... É o momento, começou, mas óbvio que quanto antes, melhor. Porque aí a gente tem os marcos do desenvolvimento e a gente não pode deixar um gap muito grande. Né? Senão a gente acaba tendo questões comportamentais importantes. Né? A gente, quando um filho vai para o chão e faz uma birra, tem um alto hétero-lesivo, a gente só vê lá a ponta do iceberg. Né? A gente não vê o que está acontecendo embaixo. Ele não tem uma ferramenta para comunicar, ele está sentindo de repente uma dor física e a gente não sabe, porque não tem saída, né? Não tem como falar sobre o que está acontecendo. Isso é muito sério. Então não tem idade, ela não vai ser o último recurso. Então até a gente, por exemplo, se eu sofrer um AVC e
e eu tiver uma lesão no meu lobo frontal, eu vou perder a minha fala, eu vou poder começar a usar comunicação alternativa a partir de agora. Então não tem esse limite, nem para menos, nem para mais, tá? Mas a gente vai falar dos pré-requisitos. Pode passar, por favor. Claro. Eu estudei numa escola pública, antigamente era no Unisúnico, que é uma escola de curso, sincero. E a gente tinha muita comunicação com eles, várias formas. Eles falavam, faziam gestos, alguns a gente foi aprendendo com o tempo. Então a gente escrevia no papel, alguns às vezes escutavam a gente, escrevia no papel, ou então só não escrevia. Eu queria saber qual é a diferença de ser curto e ser não verbal, se é a mesma coisa, porque de tempo para cá eu escuto falar sobre ser não verbal, essa palavra mudo. O termo mudo é muito relacionado com a comunidade surda, né? Mas a gente não usa esse termo. Pelo menos dentro da fonoaudiologia, a gente fala de pessoas falantes e pessoas não falantes, ou pessoas oralizadas e pessoas não oralizadas. E nada mais é do que a pessoa que fala pela boca, né? Quando a gente tem uma intérprete de Libras, ela está comunicando, ela está conseguindo comunicar através do uso dos sinais. Então isso já é uma forma de comunicação. Quando a gente tem uma criança que usa um comunicador, eu sempre falo para a criança, para conseguir comunicar, só vai lá, usa suas palavras. Então as palavras da criança estão aqui, a fala dela está aqui. A fala ela só deixa de ser pela boca e vai ser por um outro recurso. A gente não fala muito mais de ser verbal ou não verbal, porque a partir do momento que eu faço um apontar, a partir do momento que eu chamo a minha mãe com a mãozinha fazendo vem, eu estou usando uma comunicação, né? A gente só diz se essa comunicação é pela boca ou de uma forma alternativa à fala. E aí todas as formas alternativas à fala são comunicação alternativa, como a Libras, o uso do comunicador, a escrita, né, como a Mônica fez aqui, o gesto, a expressão facial. Então tudo é uma comunicação, só uma forma diferente de falar. A comunidade surda não aceita o termo mudo. Uhum. Então, eu achei que era até da forma. Sim. A comunidade surda não aceita. Eu nunca vi um mudo na minha vida. Sim. A coisa eu nunca vi. Eu faço da comunidade, é só surdo mesmo ou deficiente auditivo. Sim. Porque tem comunicação, né? Você está falando através de Libras. O que foi ensinado na época foi que o mudo era a pessoa que não conseguia transmitir pelas formas. Era isso. Super consegue. Sim. Sim. Então, para mim, é pergunta fora. É igual o termo não verbal e verbal, né? Muita gente ainda usa esse termo, mas muitos terapeutas, mas a gente prefere usar falante ou não falante, ou oralizado ou não oralizado, né? Porque é a voz, é o que ela falou, é a produção de voz, vai sair pela boca, vai sair a fala pela boca. Eu gosto muito de apresentar, eu não sei se vocês já conhecem, a Alice e a Carol. A Alice e a Carol, elas são autistas, elas são usuárias de comunicação alternativa e elas falam. Mas elas fazem uso da comunicação alternativa na maior parte do tempo. Dentro do espectro do autismo, o custo de comunicar é alto. Então, em muitos momentos, elas preferem fazer o uso do comunicador, tá? Por ser mais ficar socialmente mais fácil. Eu coloquei aqui o QR Code para entrar no Instagram delas, esse daqui não abriu, mas está lá no materialzinho. Pode passar, por favor, Isa. E aí a gente vai falar, Elisa, agora do que você estava perguntando, dos pré-requisitos. A gente não tem nenhum... Eu estou no lugar certo? Eu já andei para lá e para cá. Não existe nenhum pré-requisito para a gente usar a comunicação alternativa. Então, as crianças não precisam combinar fotos, não precisa discriminar fotos, não precisa fazer identificação. Deixa eu chegar para cá. Não precisa passar por todas as etapas do PECS. Eu não sei nem se vocês conhecem o PECS. Conhecem? Então tá. É que eu tenho 19 anos de formada. Então lá atrás a gente usava o PECS. Mas hoje em dia
a gente nem passa mais por esse formato. Não é obrigatório passar pelo PECS para entrar num sistema robusto. Não precisa usar gestos, não tem que ter uma idade mínima, não precisa provar habilidade cognitiva, e isso é muito importante. Muita gente ainda acha que a comunicação alternativa não pode ser usada por pessoas com deficiência intelectual. E isso é muito absurdo. Né? A pessoa com deficiência intelectual ela tem o direito de comunicar também. E a comunicação alternativa vai auxiliar no desenvolvimento dessa linguagem receptiva, dessa compreensão. Então, deve sim ser usado. Né? Eles têm capacidade de aprender também. E não precisa ser principalmente não verbal. Pessoas que falam, mas que têm dificuldades de transmitir as funções comunicativas através da fala, também podem usar. Tá? Pode passar. O que é a CAA de verdade? A CAA ela não é só figura. E aí eu coloquei aqui para a gente exemplificar. Então a CAA, ó, lá no primeiro, é gesto, que a gente viu aqui, é expressão facial e é escrita também. Então, segundo a ASHA, que é a Academia Americana de Fonoaudiologia, comunicação alternativa é todo o tipo de comunicação além da fala. Então, além da fala, todas as outras formas de comunicação são consideradas formas alternativas de se comunicar. Pode passar. E qual é o objetivo da comunicação alternativa? Que a gente falou lá na frente, é ter uma comunicação autônoma. Essa frase aqui não deu para aparecer, mas aqui está escrito Gayle Corper. A Gayle Corper foi quem traz essa frase para a gente, bem importante. Ela é a criadora do POD, que é um dos métodos de comunicação alternativa. E ela diz que o objetivo da CAA é ser capaz de dizer o que eu quero dizer, para quem eu quiser dizer, quando eu quiser dizer e como eu escolho dizer. Então, eu costumo acrescentar, e se eu quiser dizer. Porque a gente, em muitos momentos, não quer conversar sobre determinado assunto. E a nossa criança também tem o direito de não querer comunicar. E por isso que entra também esse quando, né? Quando eu quero dizer. Eu sempre coloco no sistema de comunicação um botãozinho que é um sai me deixa. Ó, tá baixinho, é um sai me deixa. Me deixa em paz, eu não tô querendo falar agora. E isso é um direito também da comunicação. Eu escolher quando eu quero me comunicar. Pode passar aí. Quais são os sistemas que a gente tem de comunicação? A gente tem comunicação em baixa tecnologia, que são os livros impressos. Eu vou passar para vocês irem vendo. São os flipbooks. Esse daqui é uma média tecnologia, é um botão vocalizador, então a gente consegue gravar a voz e a criança aciona, e aí ele fala, ele tem uma voz, e aí a gente tem a alta tecnologia. Eu já deixei aberto aqui o Asterix Grid, que é um aplicativo que a gente vai aprender a mexer, tá? Claro, deixa eu só botar o som pra vocês ouvirem. Não, o Asterix Grid roda em qualquer sistema operacional. A gente tem vários aplicativos de comunicação alternativa. Alguns só rodam no iPad, por exemplo. Esse aplicativo é gratuito. Inicialmente pode ser só A parte de tecnologia? Pode. E ele vão entrar desse tamanho? Ele pode ser menor? Eu gosto desse tamanho. Eu acho que acho que são 10 polegadas, não sei. eu já fiz e Eu uso. Aham. Sim. Esse daqui, esse é um iPad, porque aí eu rodo vários aplicativos de comunicação alternativa, mas o Asterix Grid, ele roda também um tablet Samsung, que tem um custo menor. Mas assim como ela perguntou, a gente pode ter a comunicação alternativa só de forma impressa. Pro TD Snap da VT, o TD Snap, ele é um aplicativo pago. E aí ele é um aplicativo pago que roda no iPad ou no computador Windows, que tem um custo mais elevado. E aí a escolha do TD Snap, né, de iPad por um tablet Samsung, eu sempre deixo a critério da família porque envolve questões financeiras. Mas o sistema de comunicação que a gente consegue montar vai ser semelhante. Não vai ser o mesmo, porque por ser um aplicativo pago, a gente tem ali um sistema operacional e um suporte. Como é que é o suporte? O suporte da marca.
Se der algum problema, a gente consegue ter acesso ao suporte mais rápido. Mas em termos de pictograma, é tudo igual? Não, não é igual. O Asterix Grid, ele usa os pictogramas do Arasaki, que também é uma biblioteca gratuita. Ele é um aplicativo mais acessível, porque não tem custo, e a gente pode rodar até no celular. Ele pode ser usado no celular também? Pode. E aí, isso gera algum conflito? Eu tenho que sempre pensar comigo. Aham. Se a gente quiser mostrar as três tecnologias, Aham. gera conflito? Não, porque vai ficar igual. O celular é muito pequenininho. Então, eu acho que pode dificultar o acesso, por questões motoras. Eu acho que pode dificultar esse acesso, por ter o tamanho menor. O celular diminuir de maneira de chamar pai. Aham. Real. Sim. Você pode diminuir, aumentar a quantidade dela, diminuir as figuras. Não, a gente abre. Entende? A gente pode abrir o mesmo sistema. No Asterix Grid, o sistema que está aí no tablet é o mesmo que você vai abrir no celular. Então, mas aí gera conflito se a criança usar o iPad, Aham. o Pedro Map e usar no celular. Entendi. Gera. São sistemas diferentes. São pictogramas diferentes. Gera. Mas Entendi. é Só para iPad. Isso. E é só para iPad. Isso. Não, para celular não roda. Isso, não roda no celular. E ele também roda num tablet Windows. Mas eu acho que ele tem até um custo mais elevado que o iPad. Ele roda. O Asterix Grid vai rodar em qualquer lugar. Se vocês abrirem agora, vocês conseguem abrir o Asterix Grid no celular de vocês. Tá? Mas não tendo acesso à tecnologia, a gente consegue usar de forma impressa. Tá? A gente consegue imprimir e o mesmo sistema de comunicação que está na tecnologia vai ser o mesmo que vai estar impresso. Tá? A gente precisa dar uma forma de comunicação. É a mesma do que você estiver usando. Isso. Vai ser o mesmo. Então vai imprimir as páginas que estão no sistema dela. Vai ficar igualzinho. E aí não vai gerar esse conflito. Não vai gerar o conflito de mudar pictograma. Isso aí, não vai gerar conflito não, porque vai ser o mesmo pictograma. Conflito na criança, porque eu vejo, vai ver, por exemplo, quando quer usar, principalmente a direção, ela já vai certinho aonde ela quer, né? Sim. Direção, YouTube, ela vai. Só que ela não vai novo. Na verdade, eu fico na dúvida se ela só vai pela figura, pelo pictograma, ou se ela associa a audição biométrica. Os dois, Denise, os dois. Não, mas as coisas ela consegue vir aqui, porque não vai gerar som. Não. Quem vai dar o feedback auditivo é o parceiro de comunicação. Então, quando ela apontar na página impressa o vamos, por exemplo, você que vai falar para ela. Você que vai dar o feedback auditivo. A alta tecnologia tem esse diferencial de ter um feedback auditivo. Eu aperto e gera som. Né? E isso chama mais atenção. E aí, para dentro do espectro do autismo, a gente já sabe que ter essa entrada auditiva é importante, né? Na aprendizagem ali do plano motor, do sistema que foi montado. Então, não gera essa sensação. Ela está mostrando, mas ela também está esperando ouvir. Isso não vai gerar esse conflito para ela. No impresso? Não vai gerar. Porque no impresso, quando ela estiver usando, ela vai estar sempre com o parceiro de comunicação. E aí o parceiro de comunicação vai falar o que ela está apontando. O parceiro de comunicação vai dar esse feedback auditivo. Então ela apontou lá, quero, diversão. Você vai estar nomeando isso para ela. E aí ela vai ter esse feedback auditivo. Não vai gerar conflito, não. E é bom a gente ter todas essas formas de comunicação. Porque, por exemplo, se você for na praia, a gente não pode levar um iPad, um tablet para a praia. Na escola também, a escola pública não permite que você leve. Isso aí, então, temos questões. Não pode ficar, não, porque é um modo custo, vai gerar problema para as crianças talvez um pouco de briga. Porque nada é fácil, né? É um direito dela de comunicar. Então, eu vou botar uma fita adesiva na boca dos meus alunos falantes
para eles não comunicarem, como é que ela vai, eu vou tirar um cadeirante da cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas é muito grande, sabe? Vai atrapalhar a dinâmica? Não pode. Ela precisa ter esse acesso garantido, né? Mas é o que vocês falaram, nada é fácil, né? Nada é fácil. A gente entrar mais uma alternativa é ter o sistema impresso. Pode passar, por favor. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa dinâmica, né? A gente faz rapidinho? Pode? Pode passar, por favor, Isa, que aí eu já deixo ela aqui para vocês verem. Eu não vou dar para todo mundo. Eu vou pegar esse papelzinho aqui, ó. Eu queria 4 pessoas. Posso dar para vocês 4 aqui da frente? Ó, nem perguntei se vocês querem. Vocês estão querendo, hein? Eu queria que... Vamos dividir aqui, ó. Você vai dividir o papel em 2 partes. Então, vai só dobrar o meio. Pronto. Você vai dividir, vai dobrar 3 vezes. E aí ele vai aparecer com 8 quadradinhos. Dobra no meio. Dobra um. Assim. Faz 3 dobrinhas. E você vai dobrar ele 4 vezes. Isso. E você vai dobrar 5 vezes. Vocês têm caneta aí? Tem. Eu queria que vocês construíssem um sistema de comunicação. Então, desculpa seu nome, eu não perguntei. Roberta, você só tem direito a 2 palavras, porque você só tem 2 quadradinhos na sua grade. Essa é uma grade do sistema. Quando você abrir, você ficou com 6. Você... Oi? Ali você botou 8 sessões. Não, mas tá certo. Pode usar esse daqui com 6, tá? Aí você vai montar também algumas palavras aqui e cada uma vai botar a quantidade de palavras nesses quadradinhos. Aí abre. Isso. Qualquer palavra? Aí eu quero que vocês pensem em palavras que vão gerar comunicação. Né? Pensa num sistema de comunicação que vocês vão montar. O que vocês acham importante que tenha? Eu não vou falar nada, vocês que vão fazer. Mas aí, tipo assim, uma aqui, outra aqui. São 2. Não pode ser uma frase aqui no prometido? Não pode. 2 palavras. Cada quadradinho vão ter só uma palavra. Poderia facilitar isso se os programas fossem universais, né? Porque eu vejo, por exemplo, na clínica, né? Lá na barra, é diferente. Sim, é diferente? É diferente as pistas, Aham. aí eu acho que pode pegar exatamente isso. A gente está acostumado com Sim. modelo, cinema. E é isso que está acontecendo com a nova lei. Vocês viram a nova lei de acessibilidade comunicativa, que precisa ter comunicação alternativa nos espaços públicos? Precisa. Está começando. Reportagem sobre isso, da necessidade. Sim. Algumas cidades já têm, né? Em pracinhas, enfim. Eu sou do ISAC Brasil, que é a Instituição Internacional de Comunicação Alternativa. E aí isso está gerando bastante encontro para chegar num consenso, justamente por causa disso. Precisa ter uma padronização. Não dá para cada lugar usar um tipo de pictograma diferente, com ordenação diferente. E às vezes até... Sim. Diferente. Precisa ter ali um consenso. Até de vocabulário, de organização, de escolha de cores. Então tem que ter acessibilidade nos espaços públicos, mas precisa de um critério. Né? A lei veio, mas ainda não tem ali um critério para ser seguido.
Mas é uma coisa complicada de se chegar a esse consenso, né? Aham. Tem aplicativo pago, tem, por exemplo, as ferramentas gratuitas. Sim, Ambas usam diferente. sim. Ninguém vai querer igualar ao Eu penso, é igual a gente está fazendo aqui, eu vou apresentar para vocês a Xeric Grid, que ele é gratuito e eu vou levar mais pessoas. Então, se eu estou num espaço público, eu acho que a gente precisa ter uma biblioteca gratuita, né, para todo mundo poder ter acesso. Sim, para ter acessibilidade, né, em todos os lugares. Eu penso mais assim, mas ainda está tendo uma... ainda é novo, né? Foi o ano passado que saiu. Uhum. Mas a criança dizer que eu estou vendo, me chocou quando encontraram, né? Eles tinham montado o sistema. E aí a consulta depois era bastante. Era 500, 600 reais. E aí Eu fiquei até com ela. Eu não consegui ninguém quando eu falo, mas consegui consulta. Quando você fala que tem que ser acessível, é um direito, opa! Que direito é esse por 10 mil? Por 10 mil, faz um negócio de criança por 20 mil. Eu também tô chocada. Eu atrasei muito porque eu procurei. Eu não consegui, deixa que eu faço. Eu tô bem chocada. É 10 mil. Mudou 10 mil. Eu não quero nem saber o que é, pelo amor de Deus. Estou vendo, porque assim, aí eu fiquei pensando, caramba, o meu filho, Isso, pra ele falar comigo. É muito absurdo. Sim. Então, sim. Não tem trabalho, dá trabalho, mas não é isso. Sim. Precisa ter acesso. Sim. Eu também tô junto com você. Pode passar, Isa, por favor. Agora, com esse sistema que vocês criaram, eu queria que cada uma de vocês tentasse falar com quem estiver do lado, pedir um item que vocês queiram, identificar uma recusa, tipo eu não gosto, não quero, contar sobre alguma coisa que deu errado, ver se vocês conseguem. Quem quer tentar? Oi? Não, você vai tentar com a sua grade, com a prancha que você criou, comunicar essas funções comunicativas. Falar com quem está perto de você. Você quer vir aqui? Ela teve uma grade só de 2 pictogramas. É uma missão muito difícil. E aí, quais são os pictogramas que você escolheu? Ela colocou eu e medo. Então, ela só tem direito a usar essas 2 palavras. Você consegue comunicar, dizer que você não quer alguma coisa ou pedir alguma coisa? Com 2 palavras não tem. Com 2 palavras não dá? Muita dúvida. Demorei a ver o que eu vou botar. É muito difícil. E aí agora vamos ver, você teve 6, né? Quais as palavras que você colocou? Banheiro, água, comer, brincar. Sim. Aí tenta pra mim, falar com quem tá do seu lado pra pedir alguma coisa. Mas vai falando aí o que você tá pedindo. Banheiro. Agora comunicar que você não quer, que você vai recusar alguma coisa. Não, comer. Isso. E contar algo que deu errado na sua vida. Comer. Eu quero. Adorei! E compartilhar alguma coisa sobre a sua família. Agora você, vê se você consegue comunicar essas funções comunicativas com as palavras que você usou. Tenta pedir alguma coisa.
você não tá podendo pedir. A sua criança não vai poder fazer pedido. E para recusar, você consegue recusar? Não. Você consegue recusar. Não quero, acabou. Pode. Aí você está compartilhando um sentimento, você não está recusando. Não dá, não está podendo. E você, Mônica, você consegue pedir, recusar? Eu quero dormir em casa vovó. Ótimo. Pediu. Recusar. Eu recusando muitas coisas. Eu quero sair triste. Sair pode ser uma recusa, né? Tá pedindo para ir embora da atividade, levanta. Contar alguma coisa que deu errado. Ai, Deus. É porque você não tem muito espaço. Minha boca vai te deixar. Triste, dor. E também não vai dar para compartilhar sobre sua família. Você botou muita comida. Paulo, você passa para mim? Obrigada. E aí, qual era o objetivo dessa vivência? É para a gente pensar que a gente precisa de um sistema robusto. Né? A gente precisa de um sistema que vá além de dar a possibilidade de fazer pedido. Ele tem que permitir conversar, ele tem que crescer com a criança. Pode passar. E aí a gente vai entender o que é um sistema robusto. Sistema robusto, são todos esses aqui são robustos. A gente precisa ter 80% de vocabulário essencial e 20% de vocabulário acessório. Isso é um item. Então, vocabulário essencial é essa página daqui, geralmente é a primeira página do sistema. É essa página aqui da frente. Deixa eu botar aqui grande para vocês verem. Essa página aqui da frente é uma página de vocabulário essencial, igual a essa daqui. Aí eu tenho verbo, tenho pronome, tenho advérbio. E só 20% de vocabulário acessório. O que é vocabulário acessório? É o que vai dar personalização ao sistema. São os substantivos, vão ser as pessoas, a comida, os lugares que a nossa criança frequenta. A gente precisa também de frases que dê uma comunicação rápida. Igual eu falei para vocês do sai me deixa. Então, a criança quer ficar sozinha, ela precisa ter acesso a uma comunicação rápida. Sai me deixa. Algo tá errado, sai me deixa. Aqui, eu apertei errado. Esse. Sai me deixa. Ela precisa ter uma comunicação rápida para passar a mensagem. Ele precisa também ter acesso a um teclado. Precisa ter um teclado com letras e números. Porque o último nível de comunicação alternativa é a escrita. Tá? Pode ser da minha hora. Pode passar, por favor. E aí a estratégia que a gente vai aprender aqui no próximo encontro, não, no último encontro, é a estratégia de COR, que ela vai combinar esse vocabulário essencial com vocabulário acessório. Essa estratégia, aqui tem um QR Code, que se vocês escanearem, vocês conseguem ter acesso a esse flipbook aqui. Esse flipbook, ele é gratuito. A gente tem esse flipbook impresso e a gente também tem ele aqui já prontinho, de forma gratuita. É esse QR Code, mas está no material também, que eu acho que fica mais fácil. Oi? Tá no material que a Manu enviou também o QR Code. Isso. Para vocês escanearem. Esse flipbook, ele não foi feito por mim, ele foi feito pela equipe do Comunicateia. Vocês conhecem? Comunicateia é um grupo de mães que produzem materiais e falam sobre a comunicação alternativa. Elas têm um banco de muito material para acesso gratuito. Então está disponibilizado lá, tá? Para fazer o download, para imprimir ou para colocar no ShelixGrid. Aí lá no ShelixGrid eu vou ensinar vocês como vai fazer. Comunicateia, tem. É o Comunicateia. Comunica e Teia de transtorno do espectro do autismo. Isso, mudou o logo, é esse mesmo. É esse mesmo, o Instagram do Comunicateia.
Pode passar, Isa. E aí eu já mostrei para vocês, né, os recursos de baixa tecnologia e de alta. Pode passar. E aí eu vou encerrando aqui, porque agora vai entrar as crianças para fazer a aulinha aqui nessa sala, com essa frase. Toda criança, ela tem o direito, ela tem o que dizer. A gente que precisa garantir um caminho para que essa comunicação aconteça. Tá? Pode passar o último. E daí lá no próximo encontro a gente vai aprender como entender exatamente o comportamento dessa criança como comunicação. E aí a gente vai analisar isso lá na matriz de comunicação. Beleza? Pode passar o último. Muito obrigada por a gente estar aqui hoje. A gente está passando essa informação para atingir mais pessoas. E esse é só o começo. Né? Nos próximos encontros a gente vai trazer mais informação e tentar, né, dar voz para mais crianças. Obrigada por terem vindo e por terem compartilhado essa manhã comigo. Obrigada. Muito bem. Pode tirar.